Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Amém. Que alegria é poder estar aqui com os irmãos para a gente compartilhar sobre a obra missionária. A obra missionária que é o plano de Deus para a salvação e redenção do mundo. E é uma alegria enorme poder estar aqui. Como o pastor disse, eu sou do Rio de Janeiro, já estou há 1 ano e meio trabalhando com missões. Atualmente nós estamos trabalhando em Juazeiro da Bahia, né? Ontem eu saí de casa, era 7 horas da manhã, fui chegar aqui 1 hora da madrugada na casa do nosso irmão, Ginaldo. E que alegria, irmãos, estar aqui com os irmãos. Eu digo que eu estou me sentindo em casa, porque afinal nós somos uma família, né? O povo de Deus é uma família e eu me sinto como se estivesse lá na minha igreja no Rio de Janeiro. Deus tem feito maravilhas, irmãos. Deus tem feito maravilhas aqui em Sergipe, na Bahia, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Pará, na Amazônia. Deus ele tem realizado coisas extraordinárias e nós temos o privilégio de participar dessa grande obra. Fazer missões, investir em missões é um grande privilégio que nós temos. E eu quero compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus ele tem feito nesse tempo. Ao longo desse ano que passou, nós atingimos vários números, várias vitórias foram alcançadas, várias vidas foram transformadas e nós queremos compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito. Nós que fomos chamados, comissionados e enviados por Cristo Jesus, como disse o hino que nós cantamos, eu aceito o desafio, que nós possamos aceitar esse grande desafio, que é fazer discípulos para a glória de Deus. Amém? Os irmãos estão aqui finalizando a campanha, como bem disse o pastor, de missões estaduais, iniciando a campanha de missões nacionais, mas a obra, ela não para, ela continua até que Cristo ele venha. Nós estamos, irmãos, trabalhando nesse tema, ou nesse tempo, o tema Jesus transforma. Jesus transforma tudo aquilo que Ele deseja realizar, deseja transformar, Ele tem poder para fazer. Ele tem autoridade, Ele tem poder e Ele é o único capaz de realizar isso. Missões Nacionais têm nesse tempo trazido esse tema para nos despertar a essa grande obra, a essa grande missão. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns números daquilo que Deus ele tem realizado. Como os irmãos podem ver ali na projeção, nesse último ano de trabalho, nós atingimos 1.164 batismos. E por que eu digo nós? Porque a primeira igreja batista aqui, em Augusto Franco, faz parte desse número. Faz parte desse resultado que foi alcançado, porque os irmãos têm se envolvido na obra missionária. 1.164 pessoas desceram as águas declarando a sua nova vida com Jesus Cristo. Olha só que maravilha, meus irmãos. 1.079 missionários estão nos campos realizando a obra, levando a palavra do Evangelho, testemunhando de Jesus, fazendo novos discípulos, anunciando a palavra de Deus. 1.079 missionários nos campos, tudo isso graças ao envolvimento de igrejas como essa daqui. 575 missionários radicais nos campos em maio de 2024. Mais 575 novos missionários ingressaram nessa obra, investindo a sua vida na proclamação do Evangelho. Deus ele tem chamado vidas. Pessoas têm compreendido o chamado e têm dito sim para a obra missionária. Então, no ano passado, esse último ano, 575 novos irmãos se envolveram, estão atuando de forma integral na obra missionária. 6 novas igrejas foram plantadas, meus irmãos. 6 novas igrejas, elas iniciaram as suas atividades já organizadas, e isso é uma vitória para o povo de Deus. Isso é sinal de que nós estamos
avançando. Isso é sinal de que o Evangelho está sendo expandido. Isso é algo para nós estarmos comemorando também. 41 novos projetos de revitalização e plantação de igrejas. Ação e desenvolvimento social. 174 reinseridos na sociedade por meio da Cristolândia. Eu, como o pastor disse, sou do Rio de Janeiro, e no tempo em que eu estava lá, eu servi como voluntário durante alguns anos na Cristolândia, e eu pude testemunhar de perto o que Jesus ele pode fazer na vida de pessoas que estavam esquecidas, pessoas que estavam já aprisionadas nas trevas. Vidas foram transformadas e 174 pessoas foram reinseridas na sociedade. E algo muito mais extraordinário do que isso é que elas foram inseridas no reino de Deus. Ali elas entregaram a sua vida a Jesus, reconhecendo que só Ele pode salvar e transformar. Irmãos, 999.314 refeições servidas. Olha só que número expressivo. Isso graças, é claro, ao envolvimento dos irmãos. Quando os irmãos investem na obra missionária, quando os irmãos estipulam um alvo e trabalham para que aquele alvo ele seja atingido, isso faz com que esse número seja possível. 991 mil refeições foram entregues para pessoas terem a sua necessidade física saciada. E não só a necessidade física, mas através da entrega de uma refeição, ali elas puderam ouvir que Jesus, Ele transforma. Olha só que maravilha. 384 refugiados acolhidos na Vila Minha Pátria. A Vila Minha Pátria é um projeto recente de missões nacionais e é um projeto que eu tive o privilégio de estar conhecendo, pastor, no ano passado. No ano passado, devido a uma viagem, a uma conferência em São Paulo, o meu voo acabou sendo cancelado e eu precisei ir antes. E aquilo que talvez fosse um desafio, aquilo que talvez fosse algo que iria atrapalhar, me permitiu estar visitando e conhecendo esse projeto. Ali eu vi famílias que estão recebendo a oportunidade de iniciar uma nova história aqui na nossa pátria, irmãos, aqui no nosso solo. Olha só a oportunidade e a porta que Deus ele tem aberto para nós. Pessoas do Afeganistão, da Palestina, do Irã, países bem distantes de nós aqui, que têm uma outra cultura, mas que estão vindo para o Brasil, muitos fugindo da guerra, e aqui elas têm tido a oportunidade de conhecer o amor de Deus, através de palavras, mas também através de atitudes. Vidas têm iniciado uma nova história aqui na nossa pátria, e muitas já têm reconhecido que Jesus transforma e tem convidado Ele para fazer morada no seu coração. Olha só que vitória que Deus ele tem nos dado. 26.180 pessoas assistidas no projeto Novo Sorriso da Amazônia. A Junta de Missões Nacionais, ela tem desenvolvido também um projeto que é cuidar da parte odontológica das pessoas. Cuidar da parte odontológica e, através disso, ser um canal para compartilhar a palavra de Deus. Eu vou, mais para frente, compartilhar com os irmãos que nós, lá no campo, na Bahia, recebemos a carreta missionária. A carreta missionária que tem sido uma bênção na obra de Deus. Eu mesmo fui atendido, né, e pude ser abençoado através desse projeto. E 2.877 pessoas atendidas pela capelania prisional, atendendo ao chamado de Cristo. Nossos irmãos eles têm entrado nas penitenciárias e têm ali compartilhado e testemunhado o amor de Deus. Olha só quantas vitórias Deus ele tem nos dado, e isso só nos impulsiona a fazer mais, a avançar mais para a glória de Deus. Eu aceito o
Os irmãos também aceitam? Amém? Amém, meus irmãos. Eu quero compartilhar agora sobre o Projeto Nordeste, que é o projeto aqui em que nós especificamente fazemos parte. Eu e o Rony, nós fizemos parte da mesma turma do Radical, e foi uma grata surpresa para mim poder encontrar ele aqui. E aqui na nossa região, no Nordeste, irmãos, 144 projetos estão sendo desenvolvidos de plantação de igrejas. 144 novas igrejas estão nascendo para a glória de Deus. 267 missionários em campo. Esse número ele é ainda maior. Hoje está por volta de 272 missionários estão aqui nos campos testemunhando o evangelho do reino. Aqui em Sergipe, na Bahia, no Maranhão, no Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, todos os estados aqui do Nordeste estão sendo atendidos pelos missionários. 194 batismos, irmãos. Isso de janeiro a agosto de 2024. 194 batismos. 177 plantadores de igreja em formação. O que é isso? Pessoas que estão sendo discipuladas, estão sendo treinadas e já estão sendo enviadas para continuar esse processo de compartilhar o evangelho, de fazer discípulos, de plantar igrejas. 177 pessoas estão participando. 4 igrejas organizadas e 2 pastores ordenados. São números daquilo que Deus tem feito através de nós. E, novamente, nós não apenas missionários, mas cada um de nós, filhos de Deus. Porque não existe distinção entre missionários e não missionários. Afinal, o chamado de Cristo, ele é para todos nós. Então, todos nós precisamos entrar em campo. Nós somos um time. E no time de Jesus não existe banco de reserva. Ele deseja que todos nós entremos em campo. Amém? Eu quero compartilhar agora mais especificamente sobre o projeto lá em que nós temos desenvolvido, o projeto lá em que nós estamos trabalhando. Como eu disse aos irmãos, atualmente estou trabalhando juntamente com outros irmãos na cidade de Juazeiro da Bahia, lá no extremo norte, já na divisa com o estado do Pernambuco. Funciona assim: Juazeiro atravessou o rio São Francisco, nós já chegamos em Petrolina, que faz parte do estado de Pernambuco. E lá, irmãos, nós estamos não na cidade, mas no interior daquela cidade, lá num distrito da Carnaíba do Sertão. É um lugar mais de interior, onde a vida ela tem um outro ritmo, um lugar improvável, mas ali Deus ele tem realizado uma grande obra. Nós estaremos compartilhando um pouco daquilo que Deus ele tem feito lá. Esse ano, Deus ele nos deu uma vitória gigantesca. Em abril desse ano, 2 igrejas lá no nosso campo foram organizadas para a glória de Deus. A Igreja Batista Sertaneja e a Igreja Batista do Sertão. 2 igrejas, pastor, organizadas de uma vez só para a glória de Deus. Isso é uma grande vitória, irmãos. Um lugar que há 22 anos nenhuma igreja era organizada. De uma vez só, Deus ele nos deu a bênção de 2 igrejas serem organizadas. Ali, a imagem à direita é o templo da Igreja Batista do Sertão. Como os irmãos podem ver, é um lugar bem de interior, assim de roça. E ali, naquela terra quente, de solo rachado, Deus ele tem inundado o coração das pessoas com a água da vida. Isso é algo que nós precisamos, assim, agradecer e comemorar, porque é uma grande vitória. Na foto da esquerda aqui, foi o concílio onde a igreja foi avaliada para a sua organização. Ali nós contamos com caravanas, a carreta missionária também estava presente, nós realizamos ações de visitação, evangelismo, atividades com as crianças,
foi uma grande festa em celebração ao nosso Deus. Nós ali também temos trabalhado com a música que é uma ferramenta que Deus nos deu, e ali as crianças elas têm tido a oportunidade de aprenderem essa arte. A Bíblia fala, lá no Salmo de número 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Ali nós temos ensinado às crianças o valor de louvar a Deus, com os seus dons, com os seus talentos. Ali elas têm as aulas e elas já têm participado, pastor, dos cultos. Olha só que maravilha. Elas vêm para as aulas, aprendem e já estão colocando em prática nos cultos aquilo que elas têm aprendido. Ali também nós temos a oportunidade de compartilhar o amor de Deus. A música ela é uma ferramenta. Nós fazemos tudo com intencionalidade, porque o nosso objetivo é a transformação de vidas, é a multiplicação de discípulos. Nós também temos tido vitórias em vidas alcançadas. Nessas duas imagens, nós podemos ver a vida de duas pessoas que foram alcançadas, meus irmãos. A imagem da direita é do adolescente Renan. Como eu disse, ele tem participado das aulas de música e ali nós aproveitamos para ter um momento de compartilhamento, um momento para anunciar a palavra de Deus, para transmitir os princípios que Jesus ele nos ensinou. E o Renan, em uma das aulas, após nós compartilharmos com ele o plano de salvação, ali ele reconheceu a sua necessidade de Jesus e ele entregou a sua vida a Cristo. O Renan é uma bênção. Ele já tem participado conosco no Ministério de Louvor, ele já tem se desenvolvido e ele é um adolescente que leva jeito para a coisa, ele tem um talento e nós acreditamos que ele será um grande homem, cheio do Espírito Santo, que irá continuar compartilhando aquilo que ele aprendeu. Na foto da esquerda nós temos o Marcos. O Marcos ele é um senhor já que enfrenta desafios na sua saúde. Como os irmãos podem ver ali, ele está numa cadeira de roda. E num dos estudos que nós realizamos com ele, ali mesmo, bem semelhante a essa foto, na porta da sua casa, ele também entregou a sua vida a Jesus. E o Marcos, pastor, eu acho interessante porque mesmo com a sua limitação, mesmo com os seus desafios, ele não tem perdido um culto. Seja na quarta-feira, seja no domingo, seja culto no lar, o Marcos ele está em todas. Ele não perde mais um culto. Olha só o que Jesus ele faz na vida do ser humano. Nós também temos desenvolvido atividades com as crianças. Entendemos que o Evangelho ele é para todos. E quanto mais cedo nós compartilharmos com a criança, mais cedo ela poderá tomar a sua decisão e ter a sua vida inteira com Cristo. Ali nós temos desenvolvido atividades na área da música, na área esportiva também, o clubinho missionário, onde nós temos ensinado a elas que elas podem ser também discípulas de Jesus. Elas podem também ser missionários. Elas podem e devem compartilhar aquilo que elas têm aprendido. E muitas já têm feito isso. E eu acho interessante que elas são missionários muitas vezes melhor que nós, irmãos. Porque quando tem alguma programação, elas são as que mais levam pessoas para os cultos, para as aulas. Elas têm mesmo uma capacidade incrível e que a gente precisa também ter esse olhar de compaixão para com as nossas crianças. Ali, a nossa equipe, eu aqui, o Eider, o missionário Hugo, a missionária Gersiene e a missionária Emily, que fazemos parte lá a equipe que trabalha lá no distrito. Alguns já estão em outros estados, mas essa é a equipe inicial. Nós temos realizado também cultos no lar. O culto no lar é uma oportunidade em que a gente pode ter acesso a outras pessoas daquela família. Aqui nessas imagens, o primeiro culto é na casa da irmã Áurea, aqui embaixo, na casa do seu Valdemir, e ali em cima, o culto na casa do Marcos, aquele que entregou a vida a Jesus. Ele já quis realizar um culto na casa dele, e ali nós estávamos
anunciando a palavra, compartilhando o Evangelho. E Deus ele tem nos dado vitórias, irmãos. Quantas e quantas maravilhas nós podemos testemunhar e agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito. E isso tudo só é possível através do envolvimento aqui da igreja em Augusto Franco, envolvimento de igrejas ao redor do Brasil. Esses números, eles são possíveis através do meu e do envolvimento dos irmãos. Que nós possamos continuar juntos, declarando que Jesus, Ele transforma. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos o texto que se encontra lá em Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Nós vamos ver o que Jesus ele fez na vida de um homem e é o que ele pode fazer na vida de cada um de nós. Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 20. Eu estarei lendo aqui e os irmãos acompanhem aí, por favor. Marcos 5, do 1 ao 20, a palavra vai dizer assim: atravessaram um lago e foram para a região dos Gerazenos. Assim que Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. Disse isso porque Jesus lhe havia dito: espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? O meu nome é Legião, respondeu, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Ora, uma grande manada de porcos pastava em uma colina próxima. Os espíritos imundos imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, que continha cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que havia sido possuído pela legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo o que tinha acontecido com o endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado endemoniado suplicou que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu. Antes, ordenou-lhe: vá para sua casa, para sua família, e anuncie-lhes tudo quanto o Senhor fez a você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos permitiu estar aqui, Senhor, reunidos como igreja para cultuar, para celebrar ao Senhor. Obrigado por teu grande amor para com cada um de nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor um dia nos alcançou
E o Senhor também nos envia como mensageiros dessa transformação, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já falou ao coração de cada um de nós e que o Senhor possa continuar ministrando aquilo que o Senhor deseja, Pai. Perdoa as nossas faltas e nos ajude a melhorar. É isso que te pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Esse texto que nós lemos, ele mostra a transformação que Jesus ele fez na vida daquele homem. O texto, ele conta que havia um homem naquela província que ele era um homem extremamente atormentado. Um homem que se feria, se cortava, vivia em um lugar de morte. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, a sua vida foi transformada completamente. Porque é isso que Jesus ele pode fazer, irmãos. Jesus ele transforma. Ele não muda apenas, mas ele realiza uma mudança completa, uma transformação. E foi isso que ele fez na vida daquele homem. O texto diz que quando Jesus ele atravessa aquele mar e ele chega àquela província dos Gadarenos, aquele homem ele vai em direção a Jesus. Ele sai dos sepulcros. Olha só qual era o estado daquele homem. Graças a Deus todos nós temos a nossa casa, temos a nossa cama, nós podemos nos alimentar, mas aquele homem, ele vivia num lugar de morte, ele vivia num cemitério. Aquele homem, ele ficava se ferindo, se cortando com pedras, ele andava sem rumo, sem direção, nos montes, sem saber para onde ir. E é exatamente essa a condição do pecador. A pessoa que não tem Jesus, ela não tem direção. A pessoa que não anda com Jesus, ela não sabe qual é o seu propósito de vida. Ela não tem alegria. Ela se fere com aquilo que o mundo oferece. E era exatamente essa a condição daquele homem. Só que o texto fala que aquele homem, ele encontrou a pessoa certa. Ele encontrou o nosso mestre. E a partir disso, a sua vida foi transformada. E é interessante ver que Jesus ele tem autoridade, irmãos. Jesus ele tem autoridade sobre tudo que existe. Nos céus, na terra, embaixo da terra. Ele tem autoridade. E é interessante ver que, imagine só, se nós estivéssemos aqui nessa avenida e ao atravessar nós fizéssemos um sinal para algum dos carros que tivesse vindo parar, ou algum caminhão ou ônibus, será que aquele veículo iria parar de fato? Provavelmente iríamos ser ignorados. Mas agora imagine o seguinte: se nessa mesma rodovia tivesse ali um homem ou uma mulher com uma camisa azul petróleo, uma calça caque, um boné escrito PRF, e ele fizesse esse mesmo gesto para um veículo parar, a situação já seria completamente diferente. Por quê? Porque aquela pessoa ela tem autoridade, ela é uma autoridade no trânsito. E Jesus, ele é uma autoridade, irmãos, uma autoridade no reino de Deus, uma autoridade espiritual. Ele é capaz de transformar vidas, como aquelas que nós vimos ali, a vida do Renan, a vida do Marcos, a minha e a sua vida também. Jesus ele tem autoridade para transformar. E foi isso que ele fez na vida daquele homem. Ele mudou por completo. Ele não fez uma mudança numa área apenas, mas uma mudança total, completa, maravilhosa e extraordinária. O texto diz que aqueles espíritos imundos, eles clamaram a que Jesus permitisse que eles fossem para a manada de porcos que estava ali naquela região. E Jesus permitiu. Aqueles porcos, eles se precipitaram no mar, eles morreram. As pessoas que tomavam conta saíram dali assustadas. E é interessante que quando elas voltam, elas encontram aquele homem totalmente diferente.
Antes, ele ficava nos sepulcros, se ferindo, andando sem rumo, sem direção. Mas a partir do momento que ele foi a pessoa certa, que ele foi a Jesus, o seu estado mudou completamente. Agora, eles encontraram ele assentado, vestido e em perfeito juízo. Ou seja, Jesus transformou completamente a vida daquele homem. As pessoas, elas bem que tentaram fazer alguma coisa. O texto fala que eles costumeiramente prendiam, tentavam prender ele com cadeias, com correntes, mas isso não resolvia. Mas a partir do momento que ele encontra Jesus, ele teve sim a sua situação resolvida. Aquilo que para um homem é impossível, para Deus é possível, irmãos. As pessoas tentaram mudar a situação daquele homem, tentaram fazer com que ele ficasse parado, tentaram fazer com que ele fosse preso, a sua situação, o seu quadro fosse mudado, mas elas não conseguiram. Mas Jesus, ele conseguiu, porque ele tem autoridade. Jesus, ele transforma. E é interessante ver que, após tudo aquilo, aquele homem, ele teve o desejo de seguir Jesus. Ora, imagina, ele antes estava lá, ferido, preso, morando nos sepulcros, andando sem rumo, e aí ele encontra Jesus e tem a sua vida transformada. Qual foi a atitude dele? Eu quero seguir a ti, Jesus. Eu quero ir contigo. Eu encontrei em ti aquilo que eu precisava. Só que, qual foi a resposta de Jesus para ele? Jesus disse o seguinte: ele não permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia a eles quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aquele homem, ele foi enviado para ser um pescador de homens. Ele teve a sua vida, a sua realidade transformada, e agora ele foi comissionado e enviado por Jesus. Vai e anuncia aquilo que Deus fez na sua vida, como ele teve misericórdia de ti, a obra grandiosa que ele fez na sua vida. Vai e anuncia. E o texto fala que ele vai, ele obedece e anuncia naquela região as grandes coisas que Jesus fez a ele. E o texto diz que quem encontrava ele ficava maravilhado, porque ali tinha um testemunho concreto, real, da transformação que Jesus ele faz. Aquilo que Jesus disse àquele homem é o que ele diz também a mim e a você. Lá em Mateus, capítulo 28, ele nos deu uma ordem, ele nos comissionou, ele falou: olha, vão e façam discípulos, vão e anunciem as grandes coisas que Deus ele pode fazer, vão e compartilhem a mensagem do Evangelho, para que outras vidas sejam alcançadas também. Aqui nós temos a grande comissão, a missão que cada um de nós temos, a missão que não é apenas do pastor, não é apenas do seminarista, não é apenas do missionário, mas é uma missão de todos nós, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos missionários. E você pode se perguntar: como que eu posso me envolver na obra missionária? O que eu posso fazer? Como a irmã nos disse, nós devemos orar, nós devemos interceder e clamar a Deus para que as vidas elas sejam tocadas pelo Espírito Santo. Nós precisamos orar para que os olhos espirituais das pessoas que estão nas trevas, eles sejam abertos. Nós devemos orar também, irmãos, para que Deus ele nos desperte para essa obra. Veja, nós estamos lá atuando em um lugar distante daqui, mas os irmãos estão aqui em Sergipe, e aqui existem muitas vidas a serem alcançadas, muitas vidas que estão assim como aquele homem, sem direção, sem rumo, se ferindo,
estão mortas em pecados e delitos, e Deus ele conta com cada um de nós para ir até essas vidas, compartilhar o amor dele. Nós devemos também mobilizar recursos. Afinal, nós estamos numa grande guerra. E para nós continuarmos avançando, nós precisamos mobilizar. Eu gosto de observar o exemplo do soldado no campo de batalha, porque quando ele está no campo de batalha, ele precisa de água, comida, remédios, armas, munições, veículos. Uma grande parte logística precisa ser feita para que ele continue trabalhando, para que ele continue lutando. E nós fazemos parte desse grande exército, irmãos. E nós precisamos mobilizar recursos para que nós possamos avançar cada vez mais, para que a obra de Deus continue sendo realizada. E mais vidas, como a vida do Renan, como a vida do Marcos, como a vida de tantos outros, elas continuem sendo alcançadas. Nós não podemos recuar, nós não podemos ficar estagnados, mas nós precisamos avançar cada vez mais, até que Cristo ele venha. Nós precisamos também, irmãos, contribuir para que os recursos eles cheguem até essas pessoas. Por exemplo, Bíblias que estão sendo entregues nas penitenciárias, como livros, como as refeições que têm sido compartilhadas na Cristolândia, na Vila Minha Pátria, em tantos outros projetos. Nós precisamos contribuir para que outras carretas missionárias também sejam adquiridas e vidas continuem sendo cuidadas, porque a nossa missão não é apenas cuidar de dente, mas cuidar de gente. Foi isso que Jesus ele nos enviou para fazer. Enviar recursos para que mais pessoas, mais igrejas sejam plantadas e revitalizadas. E também nós devemos ir ao campo, ir e atender ao chamado de Jesus. Missões, vocação e chamado. Tudo isso está associado à obra missionária. E cada um de nós temos um chamado. Nós temos o chamado geral de fazer discípulos e cada um tem um chamado específico. Uma área em que Deus ele vai nos usar como um instrumento para a glória dele. Talvez você não seja alguém chamado para ir a uma outra nação, a um outro estado, mas saiba que você é chamado a testemunhar de Cristo. Aqui, nessa cidade, aonde você mora, onde você estuda, onde você trabalha, lá existem pessoas esperando receber essa mensagem que cura, que liberta e que transforma. E que nós possamos juntos, irmãos, completar essa missão. Nós possamos juntos nos envolver na proclamação do Evangelho, declarando que Jesus ele transforma, Jesus ele salva, Jesus ele cura, Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu aceito o desafio. Tenho certeza que os irmãos também estão aceitando e continuarão aceitando para a glória de Deus. Eu gostaria de fazer uma oração para que Deus ele nos impulsione cada vez mais nessa grande obra e que você possa se colocar à disposição, dizer: Senhor, eu aceito o desafio, eu aceito o chamado e eu irei aonde o Senhor me enviar. Amém? Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã em que nós podemos estar aqui na Tua casa. Obrigado porque aqui existe uma agência, Senhor, plantada por Ti para a proclamação do Teu Evangelho, Senhor. Obrigado porque essa igreja já há tantos anos tem sido canal de bênção aqui nessa localidade, Senhor. Obrigado porque o Senhor um dia nos alcançou com a Tua graça, com as Tuas misericórdias e com o Teu grande amor, Senhor. E queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor possa nos despertar para essa grande obra. Nós não temos opção,
Nós precisamos entrar em campo, Senhor. Nós precisamos ouvir e atender ao Teu chamado. Dizer sim à grande missão que o Senhor nos confiou. Obrigado porque o Evangelho chegou até nós, porque homens e mulheres atenderam ao chamado, Senhor. E que nós possamos, nessa grande corrida de revezamento, compartilhar a Tua palavra, fazer discípulos, testemunhar a tempo e fora de tempo, para que vidas sejam alcançadas e transformadas, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nos desperta, Senhor. Vai tocando a vida de cada um aqui, para que cada um de nós possa cumprir o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Perdoa as nossas faltas, nos ajude a melhorar, Senhor. E nos ajuda nessa grande obra, Pai, até que Jesus venha. É isso que nós te pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um de vocês.